Olá, Olá, Mariana, tudo bem? tudo certo? A Silmara está entrando também. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui para a gente bater esse papo. Nós é que agradecemos, estamos muito felizes de estar aqui participando dessa live. Enquanto a Silmara não chega, queria muito que você se apresentasse, contasse um pouco, não só rapidamente sua trajetória, mas o seu trabalho atual. Sim, então eu sou Mariana Muniz de Farias, eu estou docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao campus de Campinas, e eu sou formada em administração, assim como muitos que escutam essa live. Eu tenho um pós em gestão de vendas e trade marketing, já trabalhei em grandes empresas, dentre elas Grupo De Pascoal, Mars Brasil, MAB Eletrodomésticos, Souza Cruz. Mas aí eu me encontrei na docência. A Silmara entrou, conseguiu entrar. Oi, Olá, boa tarde. Silmara, Oi, Bruno. Tudo bem? bem-vinda. Tudo Muito bem, você? obrigada. É uma Obrigado, alegria estar aqui com você. obrigado por ter aceitado o convite. A Mariana estava contando aí a jornada dela. E aí, atualmente, Mariana, além de dar aula, qual a sua outra. Você tem alguma outra ocupação que você se dedica? Atualmente eu abri um negócio de produtos sem glúten, sem lactose. Estou bem no começo, mas muito feliz, porque eu percebi que é uma demanda latente, uma demanda reprimida. Tem muita gente querendo o produto e poucos lugares que ofertam de maneira satisfatória aqui na minha cidade, em Campinas. E também temos uma consultoria, eu e a Silmara, por conta do livro, né? A gente faz um trabalho de marketing de influência, não só para as pequenas empresas, médias e grandes também. Cuidamos de toda a parte de calendário de conteúdo, tudo isso de maneira estratégica, porque não é só criar o conteúdo por criar, existe toda uma estratégia por trás disso. E você, Silmara, não sei se você já estava nos ouvindo quando eu perguntei, falei para a Mariana para ela se apresentar, contar rapidamente a trajetória dela. Queria que você fizesse o mesmo, por favor. Opa, claro, vamos lá. Eu cheguei, ela estava falando que era docente no Mackenzie. E legal aqui, Bruno, eu não sei se ela comentou isso, mas eu e a Mariana nos conhecemos no mestrado, na época em que nós fazíamos aqui as disciplinas na universidade aqui em Piracicaba. Então, nossa história já vem desde daí, já vem de muito estudo, né, Mariana? Muito estudo, muito estudo. Eu, atualmente, Bruno, eu sou consultora de marketing numa entidade de fomento ao empreendedorismo, que é o Sebrae, que é uma entidade bem conhecida nacionalmente. Então, eu atuo com pequenos negócios hoje, bem direcionada para pequenos negócios, e basicamente a minha função nessa entidade de empreendedorismo é ajudar empreendedores a organizar e implementarem estratégias de marketing. Então, atualmente é isso que eu faço. E estou junto, como a Mariana falou, estou junto com ela aí nesse trabalho de oferecer serviços, né, de produção de conteúdo, né, de curadoria e produção de conteúdo para quem não sabe por onde começar e para quem também já começou, mas precisa aprimorar, precisa de um planejamento. E aí, então, no fundo, isso é que hoje as pessoas dão diferentes nomes, né, para esse tipo de atividade, mas é uma agência de marketing digital. A gente vai além da agência. Além da agência, a gente faz a parte mais estratégica. A gente dá um passo para trás. A gente planeja curto, médio e longo prazo. Porque muitas vezes a agência ela só executa, né? A gente não executa tanto em si, a gente faz mais a parte estratégica. A gente compreende. Ela é um pouco mais ampla também, né? Ela tem um foco bem mais amplo, né? Ela pode atuar em várias frentes do marketing digital. A gente trabalha basicamente com conteúdo mesmo, com produção de conteúdo. Entendi. E aí, esse tema de hoje, que é o marketing para pequenos negócios, né? O marketing de influência. É correto interpretar que quando a gente fala marketing de influência, é justamente usar as redes sociais? Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui na frente da Mari.
Na verdade, vou até dar um passinho para trás, Bruno, porque a questão da influência, ela não é nova, né? Ela já vem de muito tempo. A influência começa ali na publicidade, né? Ela já existia na publicidade quando as agências lá atrás, nas décadas passadas, usavam celebridades, usavam artistas ali para fazer, né, as propagandas, para falar dos produtos e tal. Isso não deixa de ser influência, só que esse termo influência ele foi ganhando uma reconfiguração, uma remodelagem justamente por causa do que você falou, das redes sociais. Então, de alguns anos para cá, a influência passou a acontecer muito fortemente e hoje de forma consolidada através das redes sociais, dessa que a gente está usando aqui e das outras, como a gente vê o YouTube, a rede vizinha lá, que a gente nunca fala o nome, né? Mas acontece lá também, e influência em negócios também, como acontece no LinkedIn. Então, hoje as redes sociais são os canais mais fortes pelos quais a gente vê esse exercício da influência digital, inclusive tornando-se profissão. Entendi. E também um meio barato, né? Assim, acessível a todos, né? Como você, se eu entendi correto, vocês querem, mencionando ou não o nome da empresa, mas contar um case, olha, a gente pegou assim, a gente desenvolveu isso, isso, até chegar na questão do marketing de influência e o que vocês aplicaram e o que esse pequeno negócio está colhendo em relação a isso? Eu tenho um caso, a Silmara tem vários também. Ano passado, a gente teve 2 clientes, assim. Eu tive um cliente de eleição, então a moeda de troca era voto, e a gente conseguiu compreender qual que era o posicionamento estratégico que ele deveria adotar nas mídias sociais, qual era o público-alvo que ele tinha que atingir para ele conseguir, na época, 2.300 votos. Para ele se candidatar, ele precisava de 2.100, mas a gente focou em 2.300 votos. E aí a gente compreendeu essas personas, posicionamento, e a partir daí, ele, enquanto influenciador digital, né? Porque ele é uma pessoa pública na cidade, ele estava buscando a 2ª candidatura, e ele já tinha feito muitos projetos legais para a cidade em si. A gente fez toda uma programação contando a história da cidade, como ele participou dessa história da cidade, sem entrar em polêmica, sem rage bait, mas com muito trabalho ele acabou sendo eleito. Também temos um case de um time de futebol do interior aqui de São Paulo, que trabalha com um time de base, sub-15, sub-17, que tinha acabado de ganhar um campeonato importante, que é o Field Paulista. O Guarani, que era o concorrente direto deles, é um grande clube aqui da cidade, e eles acabaram vencendo o Guarani, que era o grande favorito, e a gente conseguiu contar essa história. No caso, a gente está tentando fazer com que o presidente do clube, que é o dono, torne-se uma figura forte e influente. Lembrando, Bruno, que marketing de influência é uma ponte que a gente pode usar entre marcas e um público que essa marca não consegue atingir e que o influenciador consegue alcançar. No caso que eu contei, as próprias marcas tinham seus influenciadores. No caso, o vereador era o influenciador, e no caso do Salto Futebol Clube, o influenciador que a gente está transformando é o próprio dono do clube. Creio eu que a Silmara tem outros casos também para contar, né, Silmara? E eu tenho um caso muito parecido, porque quando você atende um pequeno negócio, nem todos os empreendedores, eles estão preparados para contratar um influenciador. E quem faz esse papel é o próprio empreendedor. É o dono da empresa, é o dono da loja. Então, ele vai dar a cara dele, ele vai gravar o vídeo, ele vai fazer todo o conteúdo ali focado no negócio dele. E eu tenho um caso
muito interessante de uma cliente que é do segmento do setor de varejo, e ela era uma cliente muito resistente a essa questão de rede social e de mostrar o que estava acontecendo na loja e tal. E era uma loja muito tradicional aqui na cidade, né? Uma loja antiga. Então tem toda aquela coisa de, né, poxa, sempre foi assim, para que eu vou mudar? Para que eu vou fazer influência? Para que eu vou para rede social e tal? E depois de um trabalho feito com ela, ela começou a investir nisso, começou a investir tanto no Instagram quanto lá na nossa rede vizinha, e ela melhorou muito as visualizações do negócio dela, só que ela começou a aparecer e ela se tornou a empreendedora influenciadora do negócio dela. Tanto que quando ela conversava comigo, eu perguntava para ela assim, e aí, fulana, como é que tá indo, né? Tá dando resultado? E ela dizia assim para mim, olha, só hoje teve 4 pessoas que vieram aqui na loja que disseram que viram na rede social. E aí, depois de um tempo, ela contratou uma influenciadora local aqui que estava dando resultado muito parecido. Então, as pessoas viam no perfil da influenciadora o conteúdo sobre a loja e iam lá. Eu queria aquela roupa que a fulana mostrou lá no post dela. Então, hoje ela está super ativa. Mas o grande desafio dessa dinâmica, eu pelo menos eu estou falando por experiência própria, né? É o custo, né? Porque hoje em dia, mesmo os pequenos influenciadores, você pergunta, ele fala que quer 5 mil para um story, tantos mil para um post, e você fala, não é possível, porque quando você pensa, eu não vou conseguir gerar tanto negócio para pagar esses 5 mil por um único post. E aí tem alguns caminhos a serem seguidos, né, para o pequeno negócio. Como a Silmara citou, o próprio dono, humanizar o conteúdo. A gente participou de muitos eventos semestre passado, e todos eles falavam sobre humanização de conteúdo. Eu sei, gente, é cansativo, que a gente botar a nossa cara ao sol e produzir conteúdo com o nosso jeito e com base no nosso posicionamento. É cansativo, mas dá resultado. E o outro ponto, Bruno, que a gente pode adotar é o funcionário da empresa, que é uma outra tendência. Então, eu tenho um funcionário, esse funcionário tem a cara da empresa, por que não eu utilizá-lo para ele divulgar a minha marca? E sendo remunerado por isso, tendo um contrato de uma maneira íntegra, uma maneira que não o faça passar vergonha, né? Mas uma maneira que reforce o seu posicionamento também. A gente mapeou essa tendência, é uma das tendências que a gente até coloca no nosso livro. Então, são esses os caminhos possíveis para o pequeno empreendedor que não tem o dinheiro para investir em grandes ou pequenos influenciadores. E Bruno, só complementando o que a Mari está falando e até pegando o que você falou, né? Muitos empresários não têm esse dinheiro para investir. A questão do investimento em marketing, de uma forma geral, pelo pequeno negócio, sempre foi um desafio, sempre foi uma dificuldade, porque qualquer coisa em marketing que o pequeno empresário tenha que fazer, ele dá uma retraída. E o que acontece muito é que os empreendedores, eles ficam muito inseguros, né, com medo de investir, porque eles não têm a experiência, o histórico de investimento. E investir em marketing é isso mesmo, né? Você vai investindo, você vai trabalhando, você vai ajustando a rota. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo. Só que você precisa criar esse histórico para perder o medo de investir. E a mesma coisa acontece com o influenciador. Só que tem um detalhe importante. Quanto mais informação eu tenho do meu negócio, quanto mais informação eu tenho do meu cliente, quanto mais informação eu tenho do meu mercado, mais eu diminuo o risco desse investimento. Então, também não adianta a gente contratar lá um influenciador, né, falando bem especificamente aqui, como uma ação de marketing. Vamos lá, vai fazer um post no feed, um post nos stories e tá tudo bem. Sem alinhamento de conteúdo, sem estratégia,
E aí realmente fica difícil para você ter resultado do investimento. E aí você continua com aquele medo de investir. E vocês Bruno, sabe o que é fazem, interessante? claro. O First Class Drivers, que está aqui nos acompanhando, ele falou que quando ele tornou o rosto da empresa, ele teve um crescimento exponencial no primeiro ano. Então, façam, vai dar resultado. É cansativo, mas com um planejamentozinho, assim, uma manhãzinha você consegue se planejar e tornar a cara da sua marca, né? Uma manhã que eu digo aí, durante toda a semana do seu negócio, enfim. Eu vejo o seguinte, no caso do First Driver aqui, estou imaginando, tá? Dá trabalho e a pessoa tem que persistir e aguardar, né? Ou seja, ela mesma vai lá e dá a cara. O problema é que chega uma hora que ou ela não quer fazer isso ou ela quer expandir. E aí ela vai procurar o influenciador, o embaixador adicional, né? Não que ela não siga fazendo. Que foi o que eu falei que costuma ser caro. Vocês ajudam nesse processo de, olha, quem seriam os possíveis influenciadores micro, nanos, médios, que a minha marca, o meu negócio poderia contratar e quais seriam os preços justos? Porque não adianta, sei lá, não adianta pegar um açougue, um açougue que não é de rede, assim, um açougue pequenininho numa pequena cidade e falar, não, a gente vai contratar o Felipe Tito. Assim, não dá liga, né? Não estou dizendo que ele não vai movimentar, mas ele vai cobrar uma fortuna e talvez nem seja mais proveitoso, porque supondo que ele esteja em Piracicaba, o açougue, o Felipe Tito tem seguidores aí, mas talvez tenham pessoas locais que têm melhor penetração, né? Mais credibilidade, né? Para negócios locais, o melhor são os influenciadores locais. São aqueles influenciadores que estão dentro da cidade, ali da região, e que comporta. E o que você falou é super importante, porque às vezes você quer contratar um grande influenciador e você é um pequeno negócio, primeiro que não vai dar a liga que você comentou, e também às vezes vai te gerar uma demanda que você não tem a menor condição de atender. Porque você é pequeno, você tem um limite, né, de capacidade, de atendimento, de produção, de entrega, então não faz muito sentido. A gente ajuda, sim, a gente faz esse tipo de trabalho, de acompanhamento, de seleção, de indicação e seleção, né, dos melhores influenciadores, dos mais adequados para aquele negócio, né, do influenciador, como a Mari diz sempre, o influenciador que dá match com o negócio. Então a gente faz esse trabalho, sim. E esse é um ponto que a gente trabalha bastante no nosso livro, Bruno. A escolha do influenciador. Tudo que um negócio vai fazer precisa ser estratégico, né? Então, todo negócio, ele toma decisões diárias e às vezes essas decisões são decisões micro, né? São decisões no âmbito do micro e são decisões rotineiras, são decisões operacionais, são decisões do dia a dia. E tem as decisões que estão no âmbito do macro, tem as decisões que são mais estratégicas. E isso gera uma escolha estratégica. Então, a partir do momento que eu escolhi expandir, eu vou ter que decidir por estratégias que me ajudem a crescer, a expandir, seja lá qual for a expansão que eu estou querendo ter. E sobre o que eu falei do preço, como eu descubro se o valor tem um certo equilíbrio? Não há uma receita de bolo, é um mercado ainda muito recente, as pessoas estão aprendendo a fazer. Se você perceber a polêmica de algumas semanas atrás, da planilha dos influenciadores, polêmica, tanto os influenciadores como as agências e as marcas ainda estão aprendendo a fazer. Mesmo a gente tendo a influência antes das mídias sociais, a influência no ambiente da internet, no ambiente online, ainda é muito nova. Então, cada influenciador vai cobrar de um jeito mesmo. E o mais justo, igual a gente conversou aqui, para um pequeno negócio, é a gente pegar um influenciador local, porque ele tem um preço, um custo-benefício melhor
para a marca, está mais ajustado também com o seu propósito, por isso que é importante entender do próprio negócio. E tem uma outra alternativa que a gente também escreveu no livro, que é você transformar o seu consumidor fiel em um influenciador para a sua marca. Também é uma outra tendência. Ele ganhando de uma certa forma por isso, porque criar conteúdo dá muito trabalho, e conteúdo estratégico mais ainda. Mas aí é transformar o cliente num afiliado, é isso? É transformar o cliente no influenciador digital para a sua marca. Pode ser um afiliado também. Nada impede. Seria um caminho interessante, Mas é dependendo do seu serviço. porque quando você fala transformar e oferecendo algo, a troca ali vai ser dinheiro ou produto, né? Dinheiro ou produto. De preferência dinheiro, né? Porque às vezes produto não paga conta de luz e água, e internet, e alimentação. Essa questão da permuta, né? A permuta entre influenciador e marca era muito comum, ainda acontece bastante, mas era muito comum no início entre aspas, porque a gente tem abrindo parênteses aqui, inclusive, Bruno, a gente tem um crescimento, né, do marketing de influência a partir da pandemia, até por conta de que muita gente precisou de alguma forma empreender e aí encontrou na internet, encontrou nas redes sociais esse caminho. A gente tem um começo, como a Mari falou, muito, às vezes muito imaturo, muito caseiro, muito simples. Então, era muito comum você receber os produtos, né, os famosos recebidos, e ter aquela permuta, né? Só que o mercado, ele foi mudando, esse mercado, né, de influenciadores foi mudando, está ainda em amadurecimento, precisa amadurecer muito mais, mas a maioria hoje dos influenciadores quer justamente receber dinheiro pelo seu trabalho. E ainda explorando um pouco mais essa questão do preço, né, do que é justo, faz sentido o pequeno empresário, né? O pequeno ou qualquer um, quando ele vai analisar o perfil dos possíveis embaixadores, influenciadores, usar uma plataforma como a Social Blade para ver o nível de engajamento, ela é confiável? Porque onde eu quero chegar? A gente tem um influenciador que às vezes tem 50 mil pessoas, mas o engajamento baixo, um nível de representatividade ruim. E de repente tem um de 10 mil que tem uma penetração muito maior. E como saber isso? O Social Blade é um caminho ou não faz nenhum sentido isso? Faz sentido ele usar uma plataforma. A maioria das plataformas são confiáveis, porém, a maioria, quando a gente fala de pequenos negócios, a maioria vai ter muita dificuldade de usar uma plataforma como essa. Ou como o exemplo que você deu, ou qualquer outra plataforma, né, de seleção de influenciadores. E por que ele vai ter essa dificuldade? Primeiro, porque ele nem sabe que tem uma plataforma. Segundo, porque dependendo, ele não vai ter investimento para usar a plataforma. Terceiro, isso falando o empresário, tá? Ele mesmo. Porque a gente tem intermediários que fazem isso, né? Tem as agências, enfim, as consultorias de marketing de influência que têm esses recursos, né? E terceiro, talvez ele não saiba nem como procurar essa informação. A gente sempre orienta que ele faça esse estudo no perfil do influenciador, de olhar o engajamento, mas de uma forma ainda muito simples, de uma forma que a gente chama de manual, né? Para ele ter uma ideia de como é esse engajamento. Porque o que você falou é muito importante. Não adianta nada você ter lá 50 mil, 100 mil, 500 mil seguidores e o engajamento ser péssimo. Ou o engajamento ser algo que não é real. O engajamento comprado, o engajamento de panelinha de engajamento. Entendi. Mandaram aqui algumas perguntas. A primeira delas, não nessa ordem,
Qual a opinião de vocês sobre essa polêmica da planilha? Eu nem sei que planilha é essa, eu tô por fora. Que planilha é essa? Bruno, saiu uma planilha recentemente que as agências faziam, elas já faziam durante um tempo, sobre a reputação do trabalho de alguns influenciadores digitais. Então, eles davam nota de 0 a 10, como que é trabalhar com esse influenciador, e eles falavam se era bom, se era ruim. Só que a gente tem que levar em consideração, eu e a Silmara até escrevemos vários textos sobre isso, que a gente tem 3 agentes. Quando a gente fala de influência, a gente tem todo um ecossistema. Não é só o influenciador. É o influenciador, é a marca, é a agência, é o agente que contrata o influenciador, que conversa com a agência, que conversa com a marca também. E assim, a planilha, ela reflete o quão esse mercado ainda não é maduro. Por quê? As marcas e as agências criticaram os influenciadores, algumas críticas faziam sentido, mas muitas críticas eram levadas para o pessoal. Segundo, as marcas queriam que os influenciadores fizessem mais do que eles eram pagos. Às vezes a gente não dá conta de fazer nem o que a gente é pago. E tem também o ponto do influenciador. O influenciador não ser um profissional. Ele não tratar a agência e a marca com profissionalismo, atrasa o trabalho, trata as pessoas com falta de respeito. Alguns se perdem no meio do caminho. Tem o Porquinho da Paulista, por exemplo, que ele é empreendedor, como muitos aqui. É ele quem canta lá na Paulista, ele que fecha os contratos, ele que faz o conteúdo. E às vezes ele acaba atrasando mesmo, e deram nota baixa para ele, né? E muitos influenciadores, é o primeiro emprego, nunca trabalhou numa empresa, não sabe como funciona o mercado corporativo. Então, existem erros, acertos e aprendizados de todas as partes, né? E eu acho que esse caso da planilha, não dá para a gente avaliar de uma forma simples e escolher um lado. Sabe? Não dá para a gente escolher um lado. Quem está certo é a agência, quem está certo é o influenciador. É muito complexo, porque existem muitas questões a serem avaliadas, né? Então, porque senão também a gente ia sair por aí. Já pensou se todo mundo resolve fazer planilha, avaliando os prestadores de serviço? E não é que não deva ter avaliação, né? Mensuração de resultado. É importante ter, mas de que forma, né? Então, enfim, existem muitas questões éticas também aí nesse caso. E no caso ainda, Bruno, só complementando, por exemplo, tem uma influenciadora que ela tá com nota baixa lá, tem horas que ela tá com nota alta, horas que ela tá com nota baixa. E ela tá com nota baixa porque no primeiro ponto, ela tem várias regras, a marca dela tem várias regras a ser seguidas. E aí ela aceita o job, o trabalho, depois de um certo andamento a marca quer mudar tudo, ela não quer continuar com a marca, porque ela entende que essa mudança fere os valores da branding dela. E ela tá com nota baixa porque ela disse não. Como se o influenciador fosse desumanizado, ele fosse uma máquina. E só porque eu estou pagando ele, ele tem que fazer aquilo que eu quero, né? Então, como a Silmara disse, não existe um lado. Todo mundo tá aprendendo junto a fazer num ambiente mais ético, né? E um ambiente melhor para todos os lados. Eu acho que a planilha ela veio expor isso. E a planilha vazou sem querer, é isso? Sem querer, assim, entre aspas, não sabemos se foi sem querer, mas ela já estava rodando fazia um tempo. Os publicitários já sabiam da existência dela. Até porque são eles que abasteciam a planilha. Sim. E os meus alunos falaram que vão fazer. Olha essa moda, tá pegando. Falaram que vão fazer para os professores lá de onde eu leciono. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, façam com carinho. Como a Silmara falou, tem que ser feito um feedback, uma retroalimentação, mas de uma maneira ética e que todo mundo cresça juntos, né? Que a crítica ela seja construtiva e que exista uma comunicação não violenta, porque ali a planilha você vai lendo e vai ficando com dó, como por exemplo, do Porquinho da Paulista. Tem alguns que merecem a crítica, mas não sendo expostos daquele jeito. Entendi. Agora, certamente as agências fizeram isso porque elas devem ter muito problema com o influenciador que
vai lá, fala que quer, aceita a grana e depois não entrega o que prometeu, é exageradamente desorganizado. Também na perspectiva dos contratantes deve ser pedreiro. Então acho que eles quiseram falar, vamos fazer uma lista negra aqui, vamos separar os tranqueiras dos bons, né? Sim, só que tem um viés muito pessoal também. Tem gente que deu nota 10 e para o mesmo influenciador nota 2, nota 1. E as críticas são muito subjetivas, sabe? No mesmo influenciador, 10 e 1, aí tem alguns que mantêm um nível de qualidade, vou até falar dos que mantêm um nível de qualidade, que é Dragbox, que eu gosto bastante, Diva Depressão, que entrega um trabalho consistente, profissional, até porque, como eles trabalham com o público LGBT, é um público que você tem mais dificuldade de achar contratantes, marcas que fecham parcerias, e também o público é bem exigente. Por conta disso, eles entregam um pouco a mais. Mas o entregar muito a mais, eu também acho um exagero, exigir muito a mais dos influenciadores. Mas os dois lados erram e os dois lados, os três lados, né? Marcas e agências e o influenciador, todos erram e todos têm acertos. E da onde, a pergunta é da Beli. O que motivou a criação do livro, o Guia de Marketing de Influência para Pequenos Negócios? Porque a gente tinha um sonho de escrever algo. Eu e a Silmara, a gente estudou juntas no mestrado e a gente queria falar o que a gente tinha de conhecimento, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Aí a gente foi tomar um café, tudo começa muitas vezes com um café, né, Bruno? A gente foi tomar um café na Livraria Nobel, lá em Piracicaba, com a Larissa, que é uma consultora literária. Isso era dezembro de 2022. Olhamos uma para a cara da outra e falamos, por que não? E começamos essa saga. Durou 1 ano e 4 meses a construção do livro. E agora a gente está nesse passo de... Tivemos a divulgação em outubro do ano passado. E agora a gente está nesse processo de venda, divulgação. E tem sido um aprendizado muito legal. A gente tem tido feedbacks muito interessantes. E você encontrou uma editora para publicar, fez todo esse processo? Somos independentes. Existe um processo, a Larissa, que é a nossa consultora, até nos explicou. Você faz ela ajuda em todo esse processo. Você consegue registrar na Biblioteca Nacional o seu livro, mas não necessariamente você precisa ter uma editora para isso. Você pode fazer uma produção independente. E ele tem o ISBN, e ele tem o ISBN, do mesmo jeito. Mas aí você está vendendo ele só no digital, só para leitores, eu digo, um Kindle ou impresso também? Entregamos o impresso pela Amazon, o digital pela Amazon. Quem tem o Kindle ilimitado também tem acesso a ele. E temos também aqui na região, né? Se você quiser o livro físico, autografado, nós também temos. Nós temos essas frentes de trabalho. Então, quem quiser, está disponível na Amazon, físico, digital e conosco também, se quiser o autografado. Que legal. E a consultora, ela ajudou vocês a entenderem todo o processo, não só operacional, mas também técnico de como redigir um livro? Porque não é porque a gente escreve bem, às vezes é professor, porque escrever um livro é outra missão, né? Ela nos auxiliou principalmente nesse ponto, Bruno. Eu tenho uma linguagem, quando escrevo, mais técnica e acadêmica, porque nós somos cobrados a escrever artigo, capítulo de livro, mais acadêmico. E eu também, a Beli sabe, né? Eu escrevia muitas coisas para revista, para que a gente chama de magazines. Tem os journals, que são as publicações mais acadêmicas, e as magazines, que são as publicações de revista, dando opinião. E a gente tinha que encontrar o meio termo, não ser tão rígido e cartesiano como o rigor de uma publicação mais acadêmica, e não ser tão solto quanto uma publicação em uma revista, dependendo da revista, né? Porque tem jornais também, magazines, que são mais
técnicos, mais soltos, enfim. E aí a gente encontrou esse meio termo e ela nos ajudou numa linguagem mais fluida, mais didática, a gente traz muitos exemplos, traz a nossa vivência. Foi uma experiência bem interessante publicar livro. Acho que você tem que passar por esse momento, você vai ser muito feliz. E um livro traz autoridade também, gente. Ele ajuda a contar histórias para a sua audiência. E você consegue se posicionar melhor enquanto influenciador. Eu, que sou uma profissional de marketing, e a Silmara também, o livro traz essa chancela, né? A Dai mandou umas mensagens bacanas aqui. Na opinião de vocês, o tema blogueira ganhou mais popularidade na produção de conteúdos relacionados à moda, beleza, estilo de vida e outros temas? Sim, a gente tem alguns elementos. Opa, a Dai falou? Não. A Silmara está de volta. Ah, a Silmara voltou. Eu voltei, travou tudo aqui meu celular. Sim, ganhou mais popularidade em relação a isso, e esse termo ainda é usado, principalmente para quem não tem esse conhecimento, né, do que é um creator, ou do que é um criador de conteúdo, que é o termo mais correto que a gente usa, né? Então, muitos acabam usando esse termo, blogueirinho, porque ficou muito popularizado há alguns anos atrás, né, aquelas personalidades que falavam de moda, que falavam de maquiagem, né, de assuntos ligados à beleza, e traziam essas dicas, contavam o dia a dia, o que elas estavam usando, os looks e tal. Ficaram conhecidas como blogueirinhas, e são o grande... o pontapé inicial do que a gente chama de influência da internet, porque de toda a história começa com essas famosas blogueirinhas lá atrás. Ela menciona que, como a Bianca Andrade, que era blogueira de maquiagem e hoje é uma das maiores influenciadoras do mundo. Sim. O termo... Eu nem conheço a Bianca, eu sei que tudo bem, não deve ser do meu mundo, mas eu conheço Camila Coelho, Camila Coutinho, sim, mas Bianca Andrade, pelo jeito, é maior que elas e eu não conheço. A Camila é a Boca Rosa. Coelho, a Camila Coutinho são precursoras, né? Lá atrás. Elas são personalidades que começaram essa coisa, né, do ser blogueiro. Eu, particularmente, não gosto desse termo hoje, blogueirinho. Eu acho que ficou pejorativo, entendeu? Ficou assim muito... reduziu um pouco qual é o papel do influenciador, qual é o papel do criador de conteúdo, que é muito mais do que ser um blogueirinho, do que ficar ali mostrando o dia a dia ou mostrando a maquiagem que usa. A gente está um pouco além disso hoje. E aí, voltando ao livro, o livro é para quem? É para quem quer entender como explorar esse mundo? O livro é principalmente para empreendedores que querem usar o marketing de influência como uma ferramenta estratégica para o seu negócio, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, e o livro ele tem esse passo a passo. A gente conta desde a história de como surgiu, quais são alguns termos, e o que você precisa ficar de olho e o que está por vir também. Entendi. Ele não é para quem quer se transformar em um influenciador digital. Ele é para pequenos negócios. Também médios e grandes, a gente descreve bem o mercado. Tem médios e grandes que não estão fazendo o que a gente descreve no livro. A gente notou isso na planilha dos influenciadores. Mas não entende termos. A gente quis trazer para o pequeno, porque o pequeno ele tem muita falta, né? Tem muita escassez disso. Então, o grande, o médio, ele já tem mais acesso, eles conseguem contratar uma agência, eles conseguem contratar um intermediário, então eles têm mais recursos. O pequeno não. Então, às vezes, a grande questão do pequeno é que falta informação, falta insumo para ele poder fazer um investimento desse tipo. E aí, no fundo, era isso que eu ia perguntar. Não é muito difícil para um pequeno empresário
partir para a contratação de influenciadores sem a ajuda de uma agência, de um terceiro? E não é, Bruno. É difícil no sentido, a partir do momento em que ele não tem uma estratégia definida, que é o que acontece com a maioria dos negócios hoje, né, que é não ter estratégia. Na maioria das vezes, um pequeno negócio, ele contrata um influenciador pelo mesmo motivo que ele faz qualquer trabalho de marketing, ou seja, ele precisa vender mais. Então é isso que está na cabeça dele. Errado, ele não está. Mas não dá para ser só isso. Então, a partir do momento em que eu contrato um influenciador, eu preciso ter uma estrutura estratégica por trás, né, do meu negócio. Então, é difícil nesse sentido. Mas agora, o acesso é muito fácil, né? O acesso a influenciadores é muito fácil, principalmente aos influenciadores locais. Então, ele consegue conversar, ele consegue pesquisar, ele consegue, muitos contratam, muitos fazem. Qual que é a questão disso que a gente vê, o desafio disso? É que eles realmente consigam entender o papel estratégico de um influenciador, que o influenciador, ele está dentro de um conjunto de ações de marketing que ele está fazendo para chegar no objetivo dele. Não é uma ação isolada, não é uma ação pontual, que é o que acontece muito. Foi o que eu imaginei. Eu acho que aí é que está a fragilidade, porque o ato de contratar é super simples, né? Uhum. Agora, de rastrear se isso está dando retorno, de elaborar a melhor comunicação, porque tem toda uma, imagino eu, né, que tem a forma de mensurar esses leads, de talvez criar uma landing page e etc, etc. Então, senão fica uma coisa meio perdida, né? Uhum. Exatamente, e ele faz a questão das métricas, né, de mensurar isso, é super importante, porque também na maioria das vezes o pequeno não tem as próprias métricas, né, as métricas do negócio que vão se juntar às métricas de uma determinada campanha, de uma determinada ação que ele vai fazer ali com o influenciador. Então, na maioria das vezes, ele olha assim, quando ele faz uma ação com o influenciador, né, eu ganhei X seguidores, ou X pessoas me procuraram na DM do Instagram, ou ninguém me procurou na DM do Instagram. É assim que ele mede. E quanto custa para um pequeno empresário contratar uma agência, uma assistente, uma consultoria, contratar vocês? Qual a ordem de valor dessa história? Não há uma receita de bolo. O interessante de você contratar uma agência é que você consegue ter uma maior frequência e mais consistência nas suas ações. Você contratar um influenciador sem estratégia, uma vez na vida, outra na morte, vai te dar um resultado no curto prazo, mas e depois? Como que vai ser? Então, não existe uma receita de bolo, porque cada negócio é de um jeito. A gente já atende pequenos. A gente atendeu um clube de futebol pequeno, um vereador pequeno que tinha recursos limitados. A Silmara lida com um pequeno varejo na região de Piracicaba. Ela lida também com B2B, que tem uma força, expressividade. Então, cada um tem uma estratégia diferente e cada ação é diferenciada, né? Então, não há uma receita de bolo de valores. Vocês acreditam que a escolha do influenciador e objetivos claros pode garantir o sucesso da campanha ou ação? Sim, desde que esteja atrelado a uma estratégia, né, Silmara? Por exemplo, não tem, igual eu falei, você fazer uma ação não vai ser uma garantia de sucesso. Agora, se você tem um planejamento estratégico de marketing durante 2 anos, e dentro desse planejamento usar a ferramenta de marketing de influência que faça sentido para o seu negócio com consistência, aí vai dar resultado. E o sucesso de uma campanha de marketing de influência depende de muitas coisas, né? Algumas delas a gente até já falou aqui, né? Da estratégia do negócio, do conhecimento do público-alvo, dessa escolha do influenciador, de entender qual é o tipo de conteúdo que o influenciador produz, se casa
com a minha marca, né? Se tem a ver com a minha marca. Depende de uma série de fatores, né? Então, quando a gente fala assim, pode garantir, né, o sucesso? Pode, desde que você tenha, e desde que você tenha constância. Porque É igual a gente não consegue ter sucesso com coisas pontuais dentro de marketing. Até você tem sucesso com algumas ações, sei lá, você vai faz uma promoção, beleza? Você vendeu naquele período, naquela semana, pronto, acabou. E aí você tem que fazer outra, ou você tem que pensar em outra ação. Então, marketing é constância. E marketing de influência é a mesma coisa. Sensacional. Vocês, como as pessoas encontram conteúdo de vocês, acompanham vocês? Só no Instagram, também está no LinkedIn? Registrem aí, por favor. Pode acompanhar aqui no Instagram, no nosso perfil, no Influência e Consumo, @Influência e Consumo. E a gente está presente no LinkedIn também, cada uma com os seus perfis, né, pessoais. A Mari com o perfil dela, professora Mariana Muniz, e eu com o meu, Silmara Regina de Souza. Lá a gente publica também bastante coisa sobre marketing de influência. E o link para comprar o livro está no Instagram? Tá no Linktree do Instagram. Bacana. Queria abrir para vocês fazerem as considerações finais desse nosso papo. Perfeito. A Belle falou, ela perguntou se todo mundo pode ser influenciador. Sim, nós todos somos influenciadores de uma certa forma. Tem gente que monetiza influenciando outra pessoa e trabalha com isso. Por exemplo, a gente já influencia as pessoas que estão próximas de nós, né? Quando a gente compra um produto que gosta, a gente indica para outras pessoas. A gente precisa só trazer essa influência de uma maneira mais estratégica para o nosso negócio. O marketing de influência, ele é possível para o pequeno negócio, mas ele tem uma forma diferente de trabalhar ou não por conta do recurso. Nós temos menos recurso enquanto pequenos negócios, mas não é impossível. E aí existem aqueles caminhos que a gente falou no começo da live. Então, o marketing de influência é uma estratégia dentro do seu calendário de marketing como um todo, principalmente de marketing digital. Ele sozinho não vai salvar o seu negócio, mas quando trabalhado de maneira estratégica, consistente, coerente, com propósito, com sinergia com o seu posicionamento, missão, visão e valores, ele vai trazer resultado. Bacana. Se você quiser seguir, Mariana, porque a Silmara acho que travou novamente, então fica à vontade para você fazer suas considerações. Se vocês quiserem também comprar o nosso livro, a gente vai ficar muito feliz com isso. Fizemos com bastante carinho, uma linguagem didática, não é tão técnica, porque o marketing a gente tem vários termos em inglês, né? Tipo, brand awareness, que é consciência de marca, a gente explica isso e o que é isso no livro. A gente mostra o que você pode, o que você não pode, não deve, não é poder. Poder pode fazer tudo. O que você não deve fazer, você dá um passo para trás antes de contratar um influenciador e refletir, olhar para você, olhe para o seu negócio, dê um passo para trás. Veja o seu propósito, missão, visão, valores. Quem você atende, quem você não atende, né, Bruno? Eu tenho certeza que tem um público que vai gostar de você, que gosta de você, que compra de você. E tem aquele pessoal que não dá um match com a sua marca. Isso é natural, mas você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. E depois que você conhece muito bem do seu negócio, aí você consegue contratar o melhor influenciador. Pode ser você também. Use ao seu favor essa questão do conteúdo humanizado, porque nós, pequenos empreendedores, não temos tanto dinheiro para isso. Use também, se você tiver funcionários, a influência deles para fortalecer sua marca, gerar engajamento e, consequentemente, venda. E também selecione os seus clientes mais estratégicos para que eles se tornem embaixadores da sua marca. Também é uma dica. Maravilha. A Silmara está agradecendo aqui. Eu é que agradeço
Silmara, a sua participação, a sua também, Mariana. Obrigada. Foi um prazer. Foi um Vocês estão prazer. convidadas desde já para quando estiverem aqui em Nova York para a gente gravar um podcast no estúdio. Ótimo. E as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar para a gente seguir com esse debate. Ótimo. A Silmara até pontuou aqui que é importante entender que a forma de comunicação das marcas com os seus clientes mudou. Se lá na década de 80 a gente tinha 3 canais de TV e nesses 3 canais somente eles divulgavam a informação, só as empresas, as marcas e as agências detinham essa questão, hoje em dia a gente consegue, nós pequenos conseguimos comunicar, criar conteúdo de qualidade e temos ferramentas ótimas e gratuitas para isso. E se eu estiver em Nova York, vou tomar um café com certeza com você e estarei no seu estúdio com o maior prazer. Maravilha. Então, muitíssimo obrigado a você, a Silmara e todo mundo que participou e nos falamos. Nos falamos. Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigado. E Até a até uma semana que vem. próxima. Até semana que vem. Tchau.